Voltando aqui então para nossa segunda parte da live. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, pessoal, voltem aí. Voltando. Segunda parte da live. E aí, vocês estão curtindo? Ai, tá quente. Ai, não consigo ver vocês. Uma dúvida, Patrícia tem uma dúvida. Coloca aí, Paty, a sua dúvida, ó. Para quem quer responder a dúvida, tem uma caixinha aqui embaixo, ó, nesse menu aqui embaixo. Tem o aviãozinho, você já clica aí, já manda para 5 amigas, convidando elas para assistir essa live agora, tá? E do lado desse aviãozinho tem uma caixinha, um quadradinho com um ponto de interrogação ali dentro, tá bom? Então, por favor, coloquem as suas perguntas ali. Clica ali, escreve sua pergunta e envia que eu vou estar respondendo elas aqui. Assim fica mais fácil, não fica perdendo aqui a tua dúvida, tá? Deixa eu ver aqui vocês. O que seria lado esquerdo? A faca, a colher, a taça? Eu vou revisar aqui pra vocês, tá? Aprendendo muito. Fico feliz, Auri. Sejam bem-vindos. Quando for servir só sopa, tem que colocar a faca também? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, você pode colocar realmente só o prato raso, o prato de sopa e a colher aqui do lado, tá? Pode servir dessa maneira. Eu, Thaís, sempre gosto de botar tudo, tá? Garfo, faca e talher e colher. Porque às vezes na sopa a gente também serve. Opa, peraí. Muito bem. Não aparece a caixinha de perguntas? Ah, tá bom. Pode ser que seja então uma atualização aí do Instagram. Vamos fazer o seguinte, vocês mandam então aí a pergunta aí no comentário mesmo e depois no final a Patrícia tenta voltar aí, porque para mim realmente está muito distante. Eu não consigo ir acompanhando e lendo, eu sou meio ceguinha, gente. Não consigo. Uma coisa importante que eu queria falar aqui para vocês vocês têm então também para sopa essas duas opções, o prato fundo ou o bowl, tá? É importante avaliar, por exemplo, se eu vou servir o bowl, se eu vou usar o bowl, peraí. Não, esse aqui mesmo. Se eu vou usar o bowl no lugar do prato, tá? Do prato fundo aqui, em cima do prato raso ele fica muito perdido, tá vendo? Do prato raso grande, ó. Ele fica muito solto, dependendo do tamanho do seu prato raso, obviamente. Mas aí, nesse caso, então, seria melhor você usar o prato de sobremesa para poder compor com ele, né? E avaliar também, nesse caso do prato de sobremesa, é importante você avaliar o tamanho do teu suplá. Lembrando sempre que é um bom senso, é importante a gente se atentar aqui, né, ao bom senso, ao tamanho das coisas, tá? Então, assim, se eu vou usar dessa maneira aqui, é melhor que eu invista num suplá que seja menor, tá bom? Eu ganhei esse daqui, ó, de casamento, da minha madrinha de casamento. É da loja... ai, meu Deus. Malhada Atelier, tá? Depois eu posso botar o arroba para vocês. Ele é de fio de malha, tá bom? E ele é menorzinho. Então eu uso ele tanto para café da manhã, quando eu quero dar uma graça, quanto nesse caso se eu vou servir a sopa com um bowl. Porque ele fica mais proporcional, tá vendo? Que fica compondo, fica bonitinho, fica agradável à vista, né? E aqui até mesmo, ó, se só tiver com a colher, ainda assim fica uma gracinha, tá vendo? Então, é isso aí. Deixa eu ver aqui.
O almoço de Páscoa vai ser top depois dessas dicas. Aí sim, hein? Aí eu gostei, hein? Eu quero fotos de vocês, tá, meninas? Olha só, duas coisas. Poxa, tô dando aqui todo esse ensinamento para vocês. Tô ensinando vocês esse passo a passo completinho. Eu quero receber fotos de vocês do almoço de Páscoa, hein? Da refeição de Páscoa. Combinado? Vocês vão tirar uma foto bonita, vão se esforçar para poder fazer a mesa bonita e vão me mandar uma foto. Como é que vocês vão me mandar essa foto? Vocês vão compartilhar aqui nas redes sociais, no Instagram, enfim, me marcando, @ThaísAbreúOrganizer, tá bom? Ou também o arroba lá do apostolado, arroba um lar para florescer, que eu quero ver. Outra forma de você me mandar essa foto, fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Clica no link da bio que você vai ser redirecionado, né? Vai preencher lá teu cadastro e vai ser redirecionado para o grupo do Telegram. Combinado? Aí você pode me mandar por lá também. Eu não tô conseguindo convidar a Patrícia para voltar. Não sei o que tá acontecendo. Aê, voltou. Opa, peraí. Excelente, muito bem. Fala alguma coisa aí, Paty, que pra mim tá meio travado. Paty, tudo bem aí? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se eu tô agora, nesse exato momento, seguindo as normas de etiqueta. Quero fazer, mas não tenho quase nada. Amanhã, na nossa live de amanhã, eu vou falar um pouco sobre enxoval de mesa, tá? Então, se você quer saber por onde começar, o que é melhor investir, quais são os itens todos, os nomes, ai meu Deus, muita coisa, não tô sabendo. Então, amanhã, na nossa live, 1h30 da tarde, eu vou falar sobre enxoval, tá bom? Enxoval de mesa posta. E aí lá você pode tirar suas dúvidas também, só sobre os itens propriamente ditos, tá? Eu não tô conseguindo voltar com a parte. Deixa eu ver aqui, enquanto isso, as dúvidas de vocês. Minha dúvida de suplar da linha com relação à sujeira. Esse daqui, que você diz, o suplar, ele suja muito pouco, tá? Ele suja muito pouco. Mas o que eu faço? Quando suja, eu tenho alguns tipos de material, tá? Tem esse daqui que é o mais durinho, né? Mais firme. Esse daqui que é mais maleável, né? Por exemplo. Então, quando suja, tipo assim, esses dois modelos aqui, eu passo o pano úmido com produto para limpar, tá bom? E esse daqui suja muito, muito pouco, porque eu uso ele mais para sopa ou para café da manhã. Então, assim, normalmente eu uso ele mais para café da manhã mesmo. A sopa eu sempre prefiro servir no prato fundo. Então, eu acabo usando os maiores ou só na toalha mesmo, tá? Mas esse aqui eu uso mais no café da manhã e ele suja muito pouco. Mas se sujar, basta você lavar mesmo com água e com sabão, tá? Esfrega, passa ali o produtinho para tirar a mancha e tudo. E põe para secar, tá bom? O meu, eu faço assim. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. É de fio de malha, tá? Não é de crochê, é da Malhado Ateliê. Depois eu vou tirar uma foto e botar pra vocês. Agora, deixa eu virar a câmera. Tá pegando? Aê, foi. Gente, a internet aqui A Auri muito ruim. falou, não tô seguindo as normas de etiqueta porque eu tô com o cotovelo em cima da mesa. Isso Eu tô aí, aqui, isso aí ó, mesmo. o tempo todo. Eu tava assim, ó. Aí eu tava perguntando pra ela se eu tava seguindo a norma de etiqueta. Obviamente que não, né? Então, uma Vamos coisa lá. importante. Uma coisa importante. Peraí.
Deixa eu voltar pro jeito que tava antes, que eu já fui explicando outras coisas aqui para vocês. Então, suplar. Alguém perguntou aqui, quanto tempo demora? Eu preciso separar um tempo à parte só para fazer isso? Ó, a toalha de mesa já tá, né? Conta aí quanto tempo que eu vou levar depois de prática para poder posicionar as coisas no lugar. Vou até tirar aqui, ó, fazer de novo. Peguei lá, ó, da gaveta. Só para demorar mais um tempo. Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Com carinho, posicionando corretamente. Prontinho. Demorou muito? Não demorou, não demora, né? Então, não podemos botar desculpas para fazer as coisas, beleza? Sobre a sobremesa, vamos lá. O que eu tenho que pensar? Qual é a sobremesa que eu vou servir? E se tem algum suportezinho específico para aquilo, né? Por exemplo, eu não vou servir sorvete no prato de sobremesa, a não ser que tenha um bolinho e o sorvete, que aí já é uma outra sobremesa, né? Então a gente precisa avaliar isso, tá? A sobremesa vai ser, eu vou precisar para comer a sobremesa de uma colher ou de um garfinho, por exemplo. Então, isso tudo a gente tem que avaliar antes da gente separar os itens corretos, tá? Eu separei aqui para vocês uma tacinha daquelas normais de sobremesa, tá vendo? Eu não preciso dispor as coisas da sobremesa na mesa só para dizer que tem sobremesa. Não tem essa necessidade, tá? O que eu posso adiantar no máximo, por exemplo, eu vou servir um sorvete e tal, então eu vou usar essa tacinha para poder servir o sorvete, eu vou usar a colher para poder comer o sorvete. O que eu posso fazer é já deixar a colher de sobremesa posicionada aqui na minha mesa. E aí a gente vai entender qual é a forma de vocês posicionarem isso. Ó, aqui eu estava ajeitando, por quê? Os meus guardanapos de tecido, alguns ainda tem, alguns eu já cortei, mas alguns ainda tem essa etiqueta grande aqui, tá vendo? Aí, pelo amor de Deus, na hora que você for botar a sua mesa, não deixa a etiqueta aparecendo assim, coisa feia não, tá? Você ajeita aí, bota ela pra dentro, ou daí tu corta, tá? Mas, pô, tenha esse cuidado aí, tá bom? Então, o que eu posso fazer é já dispor, no caso da sobremesa, a colherzinha de sobremesa que eu vou usar. E aí, por isso que a gente vê a colher, muitas vezes, aqui em cima do prato, né? Porque aquela colher tá indicando que vai ter uma sobremesa que vai ser usada a colher, tá bom? Então, eu já posso dispor. E qual é a forma de dispor ela? Para onde que eu posiciono? É dessa maneira? É dessa maneira? Como que eu posiciono? A gente sempre brinca, né, que a colher, ela vai ali acompanhada com a faca, né? Então, eu sempre coloco ela aqui. No caso da colher de sobremesa, eu não vou colocar ela aqui do lado, porque aqui do lado do prato vai ser disposto apenas o que vai ser usado naquela refeição. Então, eu vou dispor a colher de sobremesa acima do prato, tá bom? Mas, para eu saber o posicionamento correto dela, tem uma diquinha super fácil. Eu vou pegar a colherzinha, vou colocar ela aqui posicionada como se ela estivesse aqui ao lado da faca. E depois eu vou desse jeito aqui levar ela lá para cima do prato. Então ela já vai estar na posição certinha dela. Ou seja, com a partezinha da cabeça aqui da colher pro garfo e com um corpinho para faca, entendeu? Dessa forma aqui que eu vou posicionar a colher de sobremesa na minha mesa. E aí eu posso deixar dessa maneira. Ali já vai estar indicando que eu vou ter uma sobremesa que vai usar colher. No caso, se a sobremesa for usar colher e garfo, sei lá, um petit gâteau, por exemplo, você vai fazer a mesma coisa com o garfinho. Como que eu posiciono esse garfinho aqui nessa mesa se eu já quiser dispor, tá bom? Então, eu vou pegar o garfinho menor, eu vou colocar aqui, ó, ao lado do garfo maior. E desse modo, eu vou levar ele lá para cima, acompanhando aqui
a colherzinha. Deu para ver aí? Puxei aqui um pouco mais para tentar mostrar para vocês. E aí vai ficar aqui, ó, casadinho. A cabeça da colher para um lado, a cabeça aqui do garfo para o outro, entendeu? Então, é dessa forma. Porque na hora que eu for servir a sobremesa, eu vou tirar garfo, faca, eu vou tirar tudo. Eu vou trazer lá a tacinha de sobremesa ou o pratinho de sobremesa, tá? Eu vou aqui, afastar aqui um pouquinho para vocês tentarem ver. Eu vou posicionar aqui, tá bom? E eu vou reposicionar esse garfo e essa faca. Então, da mesma maneira que eu levei eles aqui para cima, eu vou tirar eles daqui, ó. Cada um pro seu ladinho, estando no lugar certo, entendeu? E assim eu vou poder ali comer minha sobremesa ou simplesmente também deixar dessa forma mesmo, tá? Então, dessa forma, a gente começa a entender como as coisas se complementam, como a ordem está inserida no nosso dia a dia. Porque na mesa tudo tem o seu lugar também, né? Tudo está tendo aqui o seu lugar. Então, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, tá certo? Se eu for servir um bolo e eu achar necessário ter ali uma faca, a mesma coisa, né? Eu vou colocar aqui dessa forma, da forma que eu coloquei a mesa principal, tá bom? Deixa eu ver aqui que a Patrícia mandou alguma coisa, ó. A internet não tá conseguindo. Tá bom, Patrícia. Coloca então aqui as dúvidas que você tem. Eu vou falar sobre agora os itens de café da manhã, então. Não pode colocar a colherzinha do lado da faca e o garfinho do lado do garfo? Então, Daiane, não. Naquela questão do prato principal aqui, né? Digamos, eu tô aqui com a refeição principal sendo servida e eu quero denotar que depois dessa refeição vai ter uma sobremesa e eu quero dizer para os meus convidados que vai ter essa sobremesa. Então, eu vou botar a colher do lado da faca e a faquinha aqui. E o garfinho do lado do outro garfo. O que isso vai... Qual é a mensagem que isso daqui vai me enviar ou enviar para as pessoas que estão sentadas à mesa? Que eu vou ter uma entrada, porque tudo que está aqui de talher do lado de fora para dentro vai ser usado primeiro. Então, vai me dizer que eu vou ter uma entrada que eu vou precisar de colher e garfo. E não é isso, não é essa mensagem que a gente quer passar. Por isso, elas não são colocadas aqui, são colocadas, na verdade, aqui em cima, tá? Então, essa é a grande diferença, tá bom? Então, vamos para a questão de café da manhã ou lanche. Tá entendido dessa parte aqui? Vocês têm alguma dúvida específica dessa parte? Antes da gente ir para o café e para o lanche, eu queria dar algumas recomendações, algumas orientações que eu que eu sempre falo aqui para vocês, né? A gente tem uma maneira muito, muito, muito especial de realmente demonstrar ali, né, todo o carinho, todo o amor na hora de montar a mesa. E isso se dá também não só pela escolha e pela disposição adequada das coisas na mesa, como também pelos enfeitinhos que a gente vai colocando, né? Então, assim, observe aí na tua casa coisas que você já tenha, tá bom? Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho esse vasinho com essa florzinha aqui artificial, tá vendo? Você pode posicionar aqui, ó, no meio da mesa, no meio do prato. Pode posicionar, né, se você tiver dois, um de cada lado, enfim. Você vai olhar para aquela mesa pronta, com os lugares montados e postos, e você vai pensar em coisas para complementar aquela decoração da mesa com coisas que você já tem. Então, você pode usar esses vasinhos, você pode usar uma vela que você tenha. Aqui eu tenho também, ó, esses passarinhos assim, ó, de cerâmica. Você pode ir lá e pode dispor, tá vendo? Para pessoa. Você pode utilizar também algo que eu gosto muito de utilizar, né? Esses outros vasinhos assim,
com flores naturais, com flores artificiais, vai aí da sua praticidade, daquilo que você tem em casa, tá? E eu gosto muito de trazer também para a mesa alguns pontos, alguns aspectos daquele momento, né? Então, assim, na Páscoa, é importante a gente trazer tudo aquilo que a gente vive ali na Páscoa para esse momento da mesa também. Então, a gente pode trazer uma imagem de Nosso ressuscitado, se você tiver, né? Você pode dispor ali uma cruz, né, também, para poder enfeitar, enfim, no cantinho da mesa, nas laterais, algo desse tipo. Eu gosto sempre também, por exemplo, quando eu vou preparar algo mais especial para minha família e tal, para mim, para o meu marido, né? Eu gosto de trazer coisas que vão me remeter àquele momento de comemoração. Então, por exemplo, eu gosto de usar bastante esse íconezinho, tá vendo? De mesa, ó. Tem aqui o negocinho de mesa, daí eu uso ele para enfeitar. Às vezes eu boto um porta-retrato, né? Os sacerdotes vêm aqui em casa, vai jantar, algo assim. Eu trago o porta-retrato com a nossa foto, com a foto deles para a mesa. É uma forma da gente demonstrar esse carinho com as coisas que a gente já tem, sem precisar ficar incorporando e comprando muitas outras coisas, tá certo? A pessoa se sente muito querida, né? Outra recomendação que eu sempre dou também, que você pode fazer. Às vezes você não tem, por exemplo, o guardanapo de tecido para enfeitar tanto e tal, não tem tanto suplá também, né? Então, se utilize desses itens, desses outros itens, para poder compor ali, ó, e deixar a sua mesa bonitinha, bem arrumada, bem posta, com cuidado, com zelo, com carinho. E outras coisas que você pode fazer também. Você pode escrever um recadinho, um bilhetinho pequenininho e posicionar aqui em cima, né? Meu esposo querido, isso e aquilo. Para as crianças, você pode colocar, né, um recadinho para os filhos. Feliz Páscoa, Cristo ressuscitou e tudo mais. Você pode também usar aquelas canetinhas pilôzinho, tipo de quadro branco, sabe? Ou até mesmo aquelas que são de ponta fina, mas que são tipo de retroprojetor, sabe? Tipo de antigamente. Então, você pode pegar aquilo e você pode fazer um teste na sua louça, né? Tem algumas louças que funcionam, tem algumas louças que não funcionam, tá? Tem que avaliar também se é de vidro, se o prato é de vidro, né? Como é que fica isso e tal. Então, a sugestão que eu dou é você pegar aquela canetinha e fazer um teste na tua louça, né? Escreve alguma coisinha, uma palavra, alguma coisa assim, e depois higieniza passando um paninho com álcool para poder tirar. Se sair, beleza. Então você pode usar também para deixar algum recadinho na própria louça. Claro, você não vai botar aqui aonde você vai pôr a comida, né? Vai usar aqui as bordas, as laterais para deixar esse recadinho, mas é uma forma fofa também, super barata, né? Super tranquila de você fazer um agradinho, deixar ali um recadinho para a pessoa. Mas se você não tiver essa canetinha especial e tal, não tem problema. O que você faz? Você escreve no papelzinho e posiciona aqui de modo que a pessoa vai poder ver, né? Eu gosto muito de deixar também, por exemplo, às vezes eu vou servir um bombonzinho ou um bis, né? Então eu gosto de deixar, porque não tem aqui, mas eu gosto de deixar ele aqui com o recadinho. Seja bem-vindo, seja feliz dia dos namorados, não sei. Você coloca ali aquele recadinho no bombonzinho e deixa ali ou em cima do prato ou ali em cima sobre o prato, né? De modo que aquela pessoa sentou e ela vai estar vendo aquele recadinho especial para ela. É uma maneira também de demonstrar esse amor, né? Aí na Páscoa, muita gente dá o chocolate e tal. Então, você pode pensar em alternativas para compor isso e ainda agregar, né, uma forma de demonstrar amor através desse gesto, dispondo isso na mesa de modo, obviamente, né, com bom senso, com delicadeza, pensando numa forma que fique harmônico e não poluído muito visualmente, né? Então, se atentar a essas pequenas coisas, beleza? Então, vamos agora para a parte de café da manhã e lanches, tá?
Essa parte é mais tranquila. Essa primeira parte... Opa! A primeira parte é mais demorada porque realmente é onde a gente aborda aqui todos os conceitos principais. E a partir disso, tudo vai ficando mais fácil, vocês vão vendo, né? Então, para eu posicionar, montar a mesa de café da manhã, de lanche, o que eu vou me atentar? Nos mesmos passos anteriores, tá? Eu vou pensar aqui, então, no suplá, né? Então, tentar ver, né, tamanhos de suplá que sejam diferentes. Às vezes, esses suplás aqui, que são feitos à mão, você consegue pedir para que a pessoa faça num diâmetro menor. Normalmente, quando você vai comprar um suplá pronto, né, é difícil você achar esse suplá menor, esse suplá para café da manhã, para prato de sobremesa. Normalmente, você só acha esses grandões, né? E aí fica super tipo assim, muita coisa aqui, tá vendo? Não tem bom senso nesse momento. Se você botar aquele suplá gigante e um pratinho pequeno, fica tudo muito perdido, né? Fica meio esquisito. Então, usemos o bom senso. Se você der preferência, se você souber fazer, você pode preparar alguns joguinhos para você mesma. Se você não souber fazer, você pode encomendar com quem faz, né? Esses suplás menorzinhos aqui, tá bom? Então, eu tenho esse pequenininho que eu ganhei, né? Da Malhado Atelier. E daí eu sempre uso ele no café da manhã e no lanche. Eu gosto muito, tá? Então, eu coloco ele aqui. Pego o pratinho de sobremesa. Para o café da manhã, a gente não vai usar o prato grande. Vai usar sempre o pratinho de sobremesa. Né? Embora ele tenha esse nome de sobremesa, ele é usado tanto para refeições menores quanto para sobremesa, tá? Então, eu vou dispor ele aqui ao centro e eu vou pegar também, né, o garfo e a faca, tá bom? Então, a mesma posição, garfo do lado esquerdo, faca do lado direito, com o corte para dentro, tá certo? Posicionei tudo. No café da manhã, nós temos muitas vezes ou o copo mesmo para tomar o suco, né, a taça, enfim. Eu vou posicionar ela aqui, mas muitas vezes a gente também tem a xícara com o pires. Xícara de café, xícara de chá, não é mesmo? Então, como que eu vou posicionar? Aonde eu vou posicionar? Né? Eu sempre falei para vocês que o copo ou as bebidas, eles vão ficar aqui próximo à faca acima, não é? Aqui, ó, nessa direção acima. Então, naturalmente, vocês poderiam supor de colocar aqui a xícara com o copinho. Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem ver, né? Aqui em cima também. Só que na hora da gente montar a mesa, antes da gente estar em uso, né? Estar comendo, estar tomando café, enfim, o suco e tal, a gente vai deixar disposto dessa forma aqui, ó. A xicrinha com o pires sobre o prato de sobremesa, tá bom? E aqui, nesse caso, é importante a gente se atentar na posição da xícara, né? Eu ponho ela de cabeça para baixo, eu boto ela com essa asinha, né? Pro lado esquerdo, pro lado direito, para frente, para trás. Como que é o posicionamento correto da xícara, tá? Então, a gente vai botar ela sempre em pé, tá? Com a aba aqui, né? Com a boca da xícara para cima. Nunca dessa forma. Se você quiser fazer dessa forma, tá tudo bem também, tá? Faz aí na sua casa. Mas a maneira correta, de acordo com a norma e tudo, é dessa maneira aqui, ó. Com a xicrinha para cima, com essa boca para cima e com a asa para a mão direita, né? Para o lado direito, tá bom? Então, a gente vai posicionar na nossa mesa dessa forma aqui, tá certo? E quando eu for sentar para usar, daí sim eu tiro e coloco exatamente aqui para cima, né? Eu posso até reposicionar aqui um pouquinho e tal, de modo que fique realmente mais próximo de mim, tá bom? E aí, na hora de tomar, eu trago só a xícara ou eu trago tudo, né? A gente sempre vai acompanhar a xícara
com o seu pires, tá bom? Então eu pego o pires, trago até mim, tomo, né? Porque a função do pires é o quê? Aparar se vai cair alguma gota ou não. Então eu vou aqui, ó, tomar e vou servir novamente, né? Colocar aqui em cima novamente e reposicionar lá na mesa, tá bom? Eu vou falar também sobre 2 itens importantes ainda no final dessa live, que é sobre adaptações, tá? Por exemplo, crianças, idosos e tudo mais, tá bom? Antes da gente encerrar, então, esse momento aqui, outra coisa que eu queria comentar com vocês, com relação ao... Vou mudar aqui o guardanapo de tecido. Vou pegar esse daqui bonitinho para combinar aqui com as coisas anteriores. Guardanapo, tá bom? Nesse caso aqui do café da manhã. Onde que eu posiciono? Por quê? Eu já comentei que a xícara ela vai estar disposta aqui sobre o prato de sobremesa. Daí não tem motivo de eu botar isso tudo aqui por cima e ficar uma coisa super esquisita, né? Então, a gente tem aí que aplicar o bom senso e aí, nesse caso, vai realmente ao lado do garfo, tá bom? Não tem uma maneira correta. Se você quiser botar assim, se você quiser botar assim, não tem uma maneira correta. Você bota do jeito que você quiser. Cada hora eu boto de um jeito. Mas aí, nesse caso aqui, do café da manhã, se eu for dispor o café, a xícara, o chá, daí eu boto o guardanapo ao lado do garfo. Se não, se eu não for servir isso daqui, se não tiver café, se não tiver chá, daí eu posso realmente, de novo, pôr aqui em cima e tá tudo bem, tá certo? Colherzinha, se eu for dispor colherzinha, mesmo posicionamento aqui do lado da faca, tá? É porque essa daqui não é desse jogo, tá bom? Não tem problema, eu coloco aqui. Uma coisa importante para o café da manhã, novamente, tanto para o café da manhã quanto para as refeições principais. Não tenham receio de adaptar as coisas que você tem. Então, assim, eu tenho um bowl, tá? No bowl, eu tomo mais sopa, mas eu quero servir um cereal com leite, sei lá. Daí, então, você pode servir aqui, entendeu? Você pode dispor ele aqui, tá certo? Você come, né? Tira depois e come as outras coisas aqui, né? Torrada, queijo, pão, enfim, tá? Então, você vai ali adaptando e pensando nas coisas que você tem, novas formas de usar, né? A mesma coisa, a própria tacinha de sobremesa, né? A gente fica, às vezes, muito fixo na ideia de assim, eu tenho que usar essa tacinha só para isso e tal, para sobremesa e tudo mais. Não, você pode dispor aqui frutinhas picadas, né? Uma salada de frutas mesmo no café da manhã. Você pode dispor aqui, usar esse item para poder colocar o próprio cereal, enfim. Algum petisquinho também, numa noite de petisco, você pode dispor aqui. Enfim, usem a criatividade de vocês para poder adaptar as coisas que vocês já têm para o uso. E não tenham receio de usar as coisas só porque depois vai ter que limpar, pelo amor de Deus. Preguiça não é com a gente, tá? Então, uma coisa que eu gosto bastante de botar molhinho, de trazer para o café da manhã, né? Botar manteiga, botar requeijão nesses potinhos aqui, ó. Chama ramequim, sei lá, nunca sei falar. Mas são esses potinhos aqui, ó, de cerâmica, tá vendo? Então, eu coloco aqui um pouquinho e eu deixo ali na mesa, né? 1, 2 na mesa, porque assim a gente vai usando e vai... Depois, você não precisa necessariamente voltar com aquilo para o mesmo pote, né? Você pode só passar uma fita filme aqui e levar à geladeira e trazer de novo para a próxima refeição. No caso de dispor aqui para café da manhã e tal, você tem um outro utensílio que é muito usado, né? Para passar a manteiga, para passar o requeijão, enfim, a geleia, que são essas espátulazinhas, tá vendo? E aí, aonde eu posiciono isso na mesa? Essa é uma dúvida também muito frequente. Eu posso posicionar isso juntamente com o potinho onde vai estar servido aquele molhinho, enfim, o requeijão, a manteiga e tal. Eu posso dispor aqui junto. Ou eu posso dispor uma para cada um,
Entende? Então, eu vou colocar aqui, posso pôr aqui ao lado da faca, tá certo? E aí, dessa maneira, fica bem harmônica também a mesa. Todo mundo tem o acesso. Às vezes, eu nem disponho a faca, né? O talher e o garfo. Eu tenho esse joguinho aqui, ó, que é o garfinho e a própria espátula. Então, dependendo do que eu vou servir naquele dia, eu boto dessa forma. O garfinho do lado esquerdo e a espátula do lado direito, fazendo a vez de faca, entendeu? Então, a gente vai ali sempre adaptando, olhando o que a gente tem, usando o que a gente tem, tá bom? Sempre que eu for trazer as comidas, as coisas maiores para a mesa, se eu for dispor elas à mesa, ou ainda que seja num buffet lateral, é importante se atentar de tentar evitar trazer panelas, né? Porque a panela ela é usada para cozinhar, certo? Então ela não é usada para guardar a comida e nem para servir a comida. Então é importante a gente se esforçar, principalmente se é num dia especial, de tirar essa comida assim da panela, né? E colocar ela num suporte, né, numa travessa de vidro, né, o arroz, o peixe, o feijão, né, numa cumbuca assim maior, enfim. A gente vai aí olhando o que a gente tem, né? Eu uso muito no dia a dia, como somos só eu e meu marido para comer, eu uso muito os bowls também para colocar essas porções de comida. Então eu quero sentar à mesa, eu quero estar à mesa por mais tempo, eu não quero ter que ficar levantando, indo até a cozinha para servir novamente o meu marido ou a mim, que queremos repetir a comida. Eu trago, né, aquela comida nessas porçõezinhas menores aqui. Assim eu deixo na mesa, a gente vai comendo. Quer repor, quer comer mais farofa? Pega lá do bowl. Quer comer mais salada? Pega do bowl, pega do prato. Eu uso muito a própria louça para servir as outras coisas, né? Por exemplo, eu faço uma salada, né? Eu posso servir a salada tanto em suporte da própria salada, de salada mesmo, né? Uma saladeira ou um pirex e tudo. Ou eu posso servir também, aqui em casa eu faço muito isso no próprio prato, né? Eu pego um outro prato que a gente não tá usando, que vai estar compondo ali, combinando com as coisas que eu tô usando, e coloco a salada, né? Salada de verduras, de legumes, e trago isso para mesa. Assim, né, a gente não precisa ficar se preocupando. Não tenho muita coisa para combinar. E a gente usa de forma mais inteligente os nossos itens, tá? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso na live de amanhã, tá bom? A funcionalidade de alguns itens, enfim, e sobre essa questão do enxoval. Mas era basicamente isso, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, né? Uma coisa importante também se atentar, né, nos suportes de bebida que vão vir para a mesa, tá? Para que não seja algo tão distoante. Se eu tenho uma jarra, né, eu vou fazer um suco, que eu coloque o suco nessa jarra. Às vezes o suco é de caixinha, né? Num dia especial, pelo menos, tira esse suco da caixinha, tá bom? Coloca lá na jarra e tudo mais. Dá um pouco mais de trabalho, mas lembra que é uma forma da gente demonstrar esse amor e esse carinho. Uma coisa importante, antes da gente encerrar, com relação às normas, tá? Existem algumas normas de bom tom que é importante a gente conhecer para aplicar e ensinar aos nossos, né? Então, assim, o posicionamento correto, né? Peraí, deixa eu me ajeitar. O posicionamento correto, né? Na mesa, na própria mesa, no estado da mesa. Então, assim, eu estou sentada adequadamente, com uma postura legal, uma postura adequada, né? Na hora de posicionar os pratos, se atentem se vai estar posicionado mais ou menos centralizado conforme a pessoa vai sentar. Às vezes a gente montou a mesa toda e a cadeira tá aqui, ó. Tá vendo? Daí cada pessoa que sentar vai ter que ajeitar a sua mesa, né? Vai ter que ajeitar o seu lugar na mesa. Então, evite isso. Tome esses cuidados na hora de montar a mesa, né? Outra coisa, além da postura, a posição dos braços, né? O recomendado é que a gente use somente os punhos, tá? Tá bom? Se a gente quer apoiar o nosso braço na mesa, que a gente use somente os punhos, ou no máximo, essa parte aqui, ó, metade do braço,
tá bom? E aqui a gente pode conversar e tal. Mas o ideal é a gente estar conversando e tal, e não sei o quê, né? Posicionando a nossa mão normal. E nunca dessa forma aqui, ó, com o braço em cima, né? Com o cotovelo em cima, com o braço todo em cima da mesa. Evitar fazer isso, né? De bom tom. É uma maneira também de educação, né? São boas maneiras, né? Bons costumes. E isso vai sendo passado para as crianças também. Então, não adianta a gente falar que não pode botar o cotovelo em cima da mesa se a gente mesmo coloca o cotovelo em cima da mesa. Então, é importante a gente treinar, e isso é treino mesmo, e isso é acostumando desde agora, mesmo quando não tem as crianças, a tirar esse cotovelo da mesa, tá bom? Outra coisa importante na hora da refeição, né? A gente tomar cuidado se a gente está conversando, se não está saindo nada, né? Assim, nenhuma gotícula de coisas da nossa boca, né? Se não está pingando tudo, né? A gente tem que tomar esse cuidado. E uma postura importante na mesa é você não ficar com aquela sensação de que a comida vai acabar e você tem que proteger a tua comida, né? Assim, é um momento agradável, então não tem necessidade de você ficar, ó, se colocando, né, sobre o prato, né? Nem assim, ó, como se estivesse protegendo o teu prato, né? É engraçado, mas às vezes a nossa postura não é correta na mesa, então a gente fica muito assim, né? Hoje eu fiquei bastante assim, mas mais porque tava dividindo a tela aqui, eu tava tendo que ficar abaixadinha, né? Também me posicionei assim, mais por conta disso. Mas na hora da refeição é importante a gente se atentar a esses detalhes e evitar esse tipo de postura, de coisa, né? E 2 pontos finais. Adaptação com relação a crianças e com relação a idosos. Dependendo da fase, a gente tem que fazer sim uma adaptação, né? Ai, meu filho é muito pequeno, né? Ele come no cadeirão. Beleza, tá tudo bem comer no cadeirão aqui do lado da mesa e tal, né? Se come no mesmo horário, né, das refeições e tudo, mas tente se atentar, né? Tente levar em conta tentar dispor de utensílios para ele que sejam adaptados, mas que não destoam tanto. Pode ser de plástico, pode ser de acrílico, né? Enfim, pode ser daqueles materiais de bebezinho mesmo, tá tudo bem. Mas tomem esse cuidado, esse receio de tentar não destoar muito do ambiente, daquela mesa pronta, daquela mesa posta, porque isso vai fazendo com que ele vá sendo inserido na realidade do dia a dia, da família, do lar, e vai fazendo com que ele também se sinta parte daquilo, né? Então, assim, às vezes, mesmo a criança, mesmo a gente correndo o risco da criança quebrar uma taça nossa de água e tudo, por exemplo, eu tenho uma priminha que às vezes ela vem aqui ficar comigo em casa. Ela vai fazer 6 anos, né? Na última vez que ela veio, eu coloquei a mesa aqui para ela, pra gente comer e tudo, e eu botei essa taça rosinha para ela, que ela adora rosa, tudo dela adora rosa. E daí eu botei essa taça rosinha para ela. Aí a mãe até falou assim, minha prima, né, até falou assim: "Nossa, mas você tá doida botar essa taça tão bonita de vidro? Se cair, se quebrar, ué, se cair, se quebrar, quebrou", né? A gente precisa ter também um pouco mais de leveza para que a gente consiga passar para as crianças o belo, o bom. Às vezes a gente vai ter que tomar, né, essas ações também. Agora, tem muitos desses tipos de taça, eu não tenho aqui, eu vou investir nisso, né? Mas tem muitos tipos dessa taça hoje em dia que são de acrílico, de plástico, que imitam esse material de vidro, que são bem parecidos, às vezes tem algumas que têm até o mesmo modelo. E ali a gente consegue dispor para aquela criança sem correr tanto esse risco, né? Então é importante, pouco a pouco, a gente conhecendo o nosso filho, conhecendo aquela criança e vendo quais são as coisas que a gente pode ir introduzindo dessa vida normal, né? Da vida cotidiana, de fato, na realidade daquela criança, tá? E no segundo aspecto, com relação aos idosos, né? Muitos idosos vão perdendo aí a destreza também no manusear, né? Dos utensílios e tudo mais. Então, pensar também em coisas para que se adapte isso, né? Vou servir lá um suco no copo,
mas tentar dispor para esse idoso um canudo, né? De modo que ele não vai precisar trazer até a boca e fazer esse movimento e tal. Ele pode só trazer até a boca, às vezes com as duas mãos, e pelo canudinho tomar aquela bebida, né? O próprio garfo, o próprio faca, né? Tanto para criança quanto para idosos, tem opções adaptadas. Então é importante a gente se atentar, é um carinho também a gente se atentar a essas coisas e também sempre ter leveza, tranquilidade caso alguma coisa dê errado. Se quebrou um copo, se caiu, sujou um pouco, tá tudo bem, eles estão ali, né? Aproveitando também aquele momento, são coisas. A se viver, né? É mais importante viver aquele momento do que um copo que vai quebrar ou não, do que uma taça que vai quebrar ou não, entendeu? Então a gente precisa parar com essa noia, né? De que a mesa é linda, a mesa é intacta, também não pode ter criança, também não pode, né? Ter idoso, não pode correr o risco de quebrar essas coisas. Não, a gente tem que lembrar sempre de dar sentido às coisas. A gente não tá fazendo a mesa por fazer. A gente está fazendo para que tenhamos um momento agradável de comunhão fraterna à mesa, ao redor da mesa. Então, alguma vez ou outra, mesmo que não seja uma criança ou um idoso, pode ser que caia e quebre um copo, quebre uma taça e tá tudo bem, né? A gente tem outras unidades, a gente vai repondo, se quebrou e não tem outra, a gente vai lá e daqui a pouco investe e compra em outra de novo, né? Então, é importante a gente ter esse carinho também, esse entendimento para com os outros, tá? Eu vou tirar agora aqui do suporte para poder responder as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Excelente. Muita gente pergunta como dispor, como guardar essas coisas todas, né? Você pode ter um móvel específico, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho essa cristaleira, né? E aí eu organizo aqui mais a questão de de taças, copos, né? Enfim, tem algumas xicrinhas aqui com suportes também. E na parte de baixo eu coloco algumas caixinhas com os guardanapos de tecido, com os porta-guardanapos e tudo mais. Mas muita gente também gosta de ter um buffet, né? Então vai aí do que você pode ter, do que você pode investir, do que você tem na sua casa, né? Da quantidade de coisas. Então isso tudo vai sendo adaptado, tá? Deixa eu ver aqui. Porque a função é de não deixar a comida quente. Supply é um adereço, enfeite na mesa. Exatamente. Por quê? A única função dele é decorar, tá? A única função do supply é decorar. A função de aparar a sua mesa, de proteger a sua mesa da temperatura, ela é determinada para a toalha ou para o jogo americano, tá? Deixa eu ver. Deixa eu catar aqui as mensagens de vocês. Espera aí. Se tiverem alguma dúvida que tenha se perdido aqui, por favor, enviem de novo. Eu não estou conseguindo aqui para vocês. Meu Deus. Usa tacinha de champanhe para suco também. Tem que avaliar, né? Porque a taça de champanhe, ela tem um formato diferenciado, né? Então, assim, a gente tem que avaliar sempre a questão. Quando a gente dispõe aquela taça na mesa, a gente está mandando sempre uma mensagem, principalmente se é um convidado mais especial, de que vai ter um champanhe, por exemplo. Daí você vai lá e serve um suco. Daí você mandou uma mensagem errada, né? Então, enfim. A mesma coisa se você for na casa de alguém e tiver aquela taça de champanhe. Você vai falar assim, opa, tem champanhe. Porque a taça de champanhe, ela é diferente, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu tentar. Peraí.
A taça de champanhe, ela é diferente, tá vendo? Ela tem esse formato aqui, ó. Então, quando eu disponho ela é bem diferente, né? Então, eu tô mandando uma mensagem de que vai ter um champanhe ali. Às vezes não vai ter, né? A mesma coisa da taça de vinho, né? Então, tomar cuidado no formato da taça, né? Muita gente usa essa taça para servir água também, por exemplo. Tem taças assim de cristal e tudo que são de servir água, mas tem taças que não. Então a gente tem que observar e ver qual é a mensagem que a gente está mandando e qual é a necessidade também de ter aquilo, sabe? Se é um jantar mais comum, que não vai ter vinho e tudo mais, por que não a gente não fica nas tacinhas coloridas de vidro, nos copos mais elaborados, né, mais bonitos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o copo que eu mostrei para vocês. Esse copo aqui, ó, ele é de cristal também, tá vendo? Ele tem um formato diferente. Daí eu gosto muito de servir a água nele, né? E aí eu uso a taça para poder servir o outro tipo da bebida, enfim. Vou realmente ali adaptando, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem específica. É isso aí, a Ramona falou, se desapegar também das coisas, né? Se quebrar, tá tudo bem, exatamente. Coloca um canudinho nesse tipo de taça para minha filha, ela adora, tem 2 anos, tá vendo? A gente vai inserindo a criança naquela realidade, isso é importante também. Ter cuidado, mas não exagerado, as pessoas são mais importantes que as coisas, exatamente. Eu falo isso muito, muito, muito para vocês por aqui, pelo amor de Deus, tá? Bom, eu não sei se vocês enviaram alguma pergunta que eu não consegui responder, aqui tá meio lento para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salva aqui, tá? Vou tentar deixar essa live salva. E vou baixar também ela para subir essa live, tanto as 2 partes, né? Lá para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então,